Boa tarde, terceiro ano. Hoje nós vamos para a nossa 11ª aula. A matéria hoje é de História e nós vamos trabalhar o conteúdo Migrações Humanas, África, Europa e América. Bom, nesse conteúdo nós vamos estudar, a formação do povo brasileiro, Nós vamos estudar os primeiros contatos dos portugueses com os indígenas. Nós vamos estudar como foi formada a nossa cultura. Então vamos lá. Os primeiros deslocamentos humanos, as primeiras pessoas que se deslocavam, Em um passado não muito distante, há pouco mais assim uns 500 anos, mais ou menos, os seres humanos viviam da coleta de frutas e de raízes da natureza e de caça de animais. Então, os seres humanos, eles precisavam plantar, colher, e caçar os animais para sobreviver. Por isso, era necessário eles se deslocarem com frequência para encontrar comida para a sua sobrevivência. Então, vamos lá, terceiro ano. Os seres humanos, eles precisavam se deslocar para poder encontrar a comida, porque eles viviam da coleta de frutas e de raízes e da caça de animais. Então, eles tinham que estar sempre mudando de um local para outro, eles não tinham moradia fixa. Esses seres que mudavam em busca de comida, de um lugar para outro, eram chamados de nômades. Então, o povo nômade é aquele povo que não tem moradia fixa. Ele precisa se deslocar para poder ter as coisas necessárias para ele sobreviver. E antigamente, o que era necessário, não existia as fábricas, não existiam as indústrias, não existia essa modernidade que nós temos atualmente. Então, eles viviam da coleta de frutas, de raízes e da caça de animais. Então, eles tinham que mudar, eles tinham a necessidade de mudar para encontrar a comida. Então, esse povo era chamado de nômade, porque eles não tinham moradia fixa. Só que com o passar do tempo, esses seres humanos, eles passaram a cultivar plantas e criar animais. Eles não precisavam mais sair em busca de frutas, de alimentos. Eles começaram a cultivar, eles começaram a plantar. Se eles começaram a plantar em um determinado lugar, eles não precisavam mais se deslocar. Então, eles não precisavam mais sair de um local para procurar comida, porque eles já começavam a plantar para o seu sustento. Então, quando eles já começaram a plantar para o seu sustento, eles já não mudavam mais tanto de lugar, eles passaram a ser chamados de sedentários. Então, o nômade, ele não tinha moradia fixa. Ele se mudava de um local para outro em busca de alimentos para a sua sobrevivência. Já os sedentários, eles já cultivavam e criavam animais para a sua sobrevivência. Então, esse cultivo, de plantas e essa criação de animais foi uma importante mudança na vida dos seres humanos, que passaram a se fixar perto dos rios em busca de terras férteis para realizar a agricultura. Então, esse povo, eles começavam a se fixar, a montar moradia próximo aos rios, porque era próximo aos rios que existiam essas terras férteis, E quando eles começavam a se fixar naquele lugar, foram se formando as primeiras comunidades. Então,
As primeiras comunidades, elas foram formadas assim, quando os seres humanos passaram a se fixar perto dos rios. Então, formando as primeiras comunidades. Eles se fixavam perto dos rios porque era ali perto dos rios que existiam as terras férteis para a plantação, para a agricultura, né? Que é o preparo da terra e a plantação. Então, eles preparam a terra, eles plantam e eles colhem. Então, foi assim que foram surgindo as primeiras comunidades. Bom, apesar dos sedentários, né, dos seres humanos, não terem mais a necessidade de ficar mudando de um lugar para o outro, né, em busca de comida, né, para sua sobrevivência, porque eles já plantavam, eles já colhiam, eles já criavam um animal, eles não deixaram de se deslocar, não, mas eles começaram a se deslocar em busca de novos territórios e novas descobertas, né? Que assim eles iam formando uma comunidade maior, eles iriam formando uma vila. Então eles foram descobrindo novos lugares. E nessa época, né, com a criação desses animais, possibilitou também o surgimento do pastoreiro. Pastoreiro, né, é a atividade que consiste em vigiar os animais que estão no pasto. Então, essa era uma atividade, né, de antigamente. Bom, já falamos um pouco então como surgiram as comunidades, nós já falamos dos nômades, nós já falamos dos sedentários e agora nós vamos falar um pouco dos indígenas e dos portugueses. Como vocês sabem, os portugueses chegaram no nosso território, né, no atual território do Brasil, né? E quando eles chegaram aqui no Brasil, nós já sabemos também, nós já estudamos quem morava aqui, quem vivia aqui, eram os indígenas. Então, os indígenas, eles já viviam no litoral e em parte do interior do nosso território brasileiro. Então, os portugueses chegaram aqui. Logo que os portugueses chegaram, né, eles tiveram uma relação de troca, onde eles trocavam serviços. Exemplo, os portugueses ofereciam espelhos, né, facas, em troca do serviço dos indígenas, né? Porque os índios, eles tinham muito conhecimento do ambiente, dos hábitos dos animais e da natureza. Então, os portugueses precisavam desses costumes para que eles pudessem sobreviver no nosso território, né? Então, esses costumes que foram transmitidos aos portugueses foram fundamentais para que os portugueses pudessem se adaptar ao novo território. Porque aqui, gente, era tudo muito diferente, né? Não era do jeito que os portugueses estavam acostumados lá em Portugal. Nós já sabemos que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram o quê? Os nativos, os indígenas, né, que viviam da caça e da pesca, dormiam na rede, né, eles andavam nus. Então, era todo um costume muito diferente. Então, os europeus, os portugueses, eles tiveram que, a princípio, se adaptar a esses costumes para que eles pudessem viver no nosso território. Mas essa relação não foi sempre de troca, não. Depois que os portugueses já estavam adaptados ao nosso território, começaram os conflitos entre os portugueses e os indígenas. Bom, então vamos lá. Como eu falei anteriormente, o primeiro contato
entre os portugueses e os indígenas foi pacífico, pois funcionava como uma base de troca, né? Onde os indígenas trocavam objetos com os portugueses espontaneamente, né? Então, os portugueses solicitavam, né, trabalho para os indígenas e os indígenas trocavam tranquilamente por um objeto. Só que com o passar, como a tia já falou, começaram os conflitos, porque começaram as cobranças, né? Os portugueses, eles começavam a coagir os índios, os nativos. Então, os nativos eram obrigados a desempenhar diferentes tarefas, todas aquelas que os brancos não queriam desempenhar. Então, tudo aquilo que o branco não queria fazer, eles obrigavam, eles coagiam os indígenas. Porque os portugueses, eles resolveram se fixar no nosso atual território brasileiro, do Brasil. Porque aqui, gente, tinha muita riqueza. Era muita riqueza mesmo que nós tínhamos, né? E uma das riquezas maiores que nós tínhamos aqui era o pau-brasil, que era uma madeira, né? Uma árvore, onde dessa árvore extraía uma madeira de cor avermelhada, que era uma mercadoria muito valorizada na Europa. Então, os portugueses, por olho grande, né? Vamos dizer assim, eles começaram a fixar aqui. Então, eles começavam a querer dar ordem aos indígenas. Então, isso criou muitos conflitos, acabou tendo muita morte, né? Muitos indígenas fugiam para as outras regiões, né, no interior do continente. Muitos morreram por causa do trabalho forçado, ou até mesmo de doenças trazidas pelos europeus, porque os europeus, eles traziam muitas doenças para cá, né? E os indígenas, eles não estavam imunes, eles não eram imunes a certas doenças, né? Como a malária, a varíola, a tuberculose, a febre amarela. Essas doenças causavam várias mortes dos indígenas. Então, o que nós temos que saber, né, nesse ponto que é bem importante, né, é que quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, né, quando eles descobriram o Brasil, os índios já viviam aqui, a terra era dos índios, né? Os índios viviam da caça, da pesca, tinham os costumes deles, e os portugueses chegaram, viram aquela novidade toda. Então, eles tiveram, a princípio, uma relação de troca, porque eles traziam objetos, coisas que os índios não tinham e se encantavam. Vamos falar assim, né, que eles se encantavam. Mas depois começou a haver os conflitos, porque os portugueses começaram a se fixar no nosso território, né, e passavam a exigir dos indígenas um trabalho mais forçado, né, tratando eles com desigualdade, como se os índios fossem menores que os portugueses, tá? Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu te falar. Essa aula, essa unidade, nós vamos dividir em duas partes. Essa primeira parte eu dei, né? Nós vamos fazer o trabalho que eu vou colocar na plataforma, e na semana que vem nós vamos continuar essa matéria, porque ela é um pouco grande e a gente precisa ter ela toda explicada para que vocês possam entender e não misturar uma coisa com a outra, tá bom, terceiro ano? Mais uma vez, a tia Fá tá com saudade. Qualquer coisa é só vocês colocarem na plataforma que a gente tá lá, a tia tá lá para poder explicar, para poder ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, beijo grande e até amanhã.